O projeto Crescendo em Graça, como o nome já diz, o objetivo é levar a igreja, levar os membros, as pessoas a crescerem na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Amém? É uma forma de levar a igreja a ter uma comunhão com Deus, ou buscar ter uma comunhão com Deus. Esse projeto, como eu disse, começa hoje, ele vai terminar no dia 20 de agosto. Cada família da igreja vai receber um livro, e vai ser agora. Então eu queria pedir que você, um representante de família, se coloque de pé, por favor, e você vai receber então esse livro agora. A ideia é você, a partir de hoje, no máximo a partir da manhã, você comece a ler esse livro. Eu já li esse livro e posso garantir para você que é fantástico. Vai beneficiar muito a vida, vai impactar muito a vida. Tem impactado a minha, com certeza que vai impactar a tua também. São histórias falando de alguns princípios da Bíblia, princípios de Deus, para nos ajudar a crescer na graça do Senhor, tá? Então, a primeira parte do projeto é você receber o livro e ler o livro na sua casa. Você vai ter aí alguns dias para ler esse livro. O meu apelo, leia o livro, tá? Esse é um presente da igreja, é um presente da igreja para você. Hoje à tarde, os membros da comissão, os líderes de departamento, aqueles que são líderes de pequenos grupos, são convidados a estarem aqui antes das 15 horas, porque começa às 15 horas em ponto a transmissão. Então nós solicitamos que aqueles que fazem parte da comissão cheguem 15 para 3, ok? Para participar do treinamento que nós vamos falar sobre o restante do projeto Crescendo em Graça. Ok? Acho que todos receberam. Muito bem. Tem alguém ainda recebendo? O projeto o projeto Crescendo em Graça, ele consiste de alguns passos. E depois nós vamos informar para vocês quais são os passos desse projeto. Mas queremos dar ênfase apenas no primeiro, que é você receber o livro e ler o livro, tá bom? Então leia o livro, você não vai se arrepender, você vai ser muito beneficiado com o livro. Amém? Amém, irmãos? Amém. A gente quer agradecer aos nossos amigos, convidados que estão conosco nessa manhã. Você que recebeu um convite, está aqui. Você que não recebeu o convite, mas veio a esse lugar, que a graça de Deus, a bênção de Deus esteja sobre você. Amém? Muito bem. Eu quero agora convidar você a abrir sua Bíblia no livro de Números, capítulo 21, verso 4 em diante. Números, capítulo 4 em diante. Se você não tem Bíblia física, você pode ligar a tua Bíblia no celular. E se você não tem no celular, não tem Bíblia física, senta perto de quem tem Bíblia. Ou quem tem Bíblia, senta perto de quem não tem, para que todos acompanhem o estudo, a reflexão dessa manhã. Capítulo 21 do livro de Números, versículo 4, ok? Capítulo 21, versículo 4. Tá, Números é o nome do livro, tá? Não é número 21 não, é Números, é o nome do livro. O livro da Bíblia chama Números. O capítulo é o capítulo 21. E o versículo, que é aquele númerozinho pequeno, é o versículo 4, tá? Nós vamos ler alguns versículos. Ficou claro agora, né? Então vamos lá. Diz assim: Então partiram do Monte Or pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém o povo se tornou impaciente no caminho. E o povo falou contra Deus e contra Moisés: Por que nos fizesse subir do Egito para que morramos nesse deserto, onde não há pão e nem água, e a nossa alma tem fastio desse pão vil? Aqui é uma referência ao maná que eles recebiam.
Então o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras, que mordiam o povo, e morreram muitos do povo de Israel. Veio o povo a Moisés e disse: havemos pecado, porque temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor que tire de nós as serpentes. Então Moisés orou pelo povo. Disse o Senhor a Moisés: faze uma serpente abrasadora, põe-na sobre uma haste, e será que todo mordido, todo aquele que foi mordido, que mirar, o que olhar para a serpente de bronze, viverá. Fez Moisés uma serpente de bronze, e a pôs sobre uma haste. Sendo alguém mordido por alguma serpente, se olhava para a de bronze, e o que acontecia com ele? O que acontecia com ele? Sarava. Muito bem, vamos para o contexto aqui. Moisés foi chamado por Deus para ser um mensageiro. Deus deu uma missão a Moisés. A missão de Moisés era uma missão bem clara, era tirar o povo do Egito e levar o povo até uma terra boa, uma terra que mana leite e mel, a Canaã terrestre. Você sabe a história, o Senhor disse a Moisés: Moisés, diga a Faraó que deixe sair o meu povo. Se ele não deixar, eu vou mandar pragas sobre o Egito, para que ele possa então libertar o meu filho, disse Deus. E aí Moisés vai lá em Faraó, e Moisés fala a Faraó, e aí a Faraó não quer libertar o povo, e aí vem pragas, e Moisés então tira o povo de Israel do Egito em direção a Canaã. E eram muita gente. E a Bíblia diz que entre o Egito até Canaã, o povo de Israel teve que se deparar com o Mar Vermelho e com o deserto. O Mar Vermelho, você sabe, eu já falei também aqui em uma outra ocasião, o Mar Vermelho era um lugar onde não havia saída, aparentemente, para o povo. Era um lugar que Deus havia conduzido, mas era um lugar que parece que tinha sido uma cilada, uma arapuca. E Deus, de maneira miraculosa, Ele abre o Mar Vermelho, o povo de Israel passa em terra seca, e eles então contemplam os inimigos do outro lado sendo derrotados. Mas o povo de Israel continua a sua caminhada rumo a Canaã, e o povo de Israel então tem que passar pelo deserto, tem que andar pelo deserto. O lugar, com sol escaldante durante o dia e com frio durante a noite. Um lugar onde muitas vezes faltava água. Um lugar, humanamente falando, terrível de se andar. Mas é interessante que Moisés, ele sai com uma multidão do Egito até Canaã e passando ali pelo deserto. Milhares e milhares de pessoas. Alguns estudiosos chegam a dizer que eram cerca de 2 milhões de pessoas. Campina Grande tem 600 mil pessoas, né? Então dava aí umas 4 Campina Grande, né? Agora, eu queria que você pensasse que tarefa árdua era para Moisés ter que levar milhares de pessoas pelo deserto até uma cidade, até uma terra que Deus havia prometido. Seria fácil para alguém levar uma multidão dessa pelo deserto? Não era fácil, uma tarefa muito difícil. Como fazer, como lidar com essas pessoas nessa caminhada? É interessante que Deus, de maneira sábia, Deus estabeleceu um sistema organizacional para que fosse viável Moisés levar o povo de Israel durante o deserto. Deus orientou Moisés para que organizasse o povo, para que eles pudessem sair de maneira organizada e pudessem chegar em segurança até o lugar. O povo era dividido em tribos. A Bíblia diz que até o acampamento que eles realizavam, o acampamento que eles faziam, era de forma organizada. Deus havia orientado quais as tribos ficavam em determinado lugar, e Deus estabeleceu que lugar ficaria o santuário, que era a tenda do encontro com Deus. Ou seja, de forma organizada. O povo saía em fila, o povo parava quando havia um sinal, havia uma nuvem. A Bíblia diz que essa nuvem ela tornava sombra, dava sombra ao povo durante o dia, e à noite era uma coluna de fogo que iluminava o caminho. Mas essa mesma nuvem era o sinal de aviso ao povo quando eles deveriam parar e quando eles deveriam prosseguir. Moisés não precisava gritar para o povo, dizendo: olha, agora é hora de irmos, agora é hora de ficarmos.
a nuvem aparecia e aí os sacerdotes eram orientados diante da nuvem para tocar as trombetas e dizer: agora é hora de ir, agora é hora de parar. Ou seja, havia um sistema organizado para levar o povo em segurança. E aqui é uma lição muito importante para mim e para você. Nós estamos andando pelo deserto. Nós estamos saindo do Egito, indo em direção, em rumo a Canaã celestial. Você diz amém? Estamos indo em uma terra em que o Senhor prometeu para cada um de nós, onde vamos desfrutar das inúmeras bênçãos de Deus. Mas enquanto estamos caminhando para essa terra, estamos caminhando no deserto. E assim como foi no tempo do povo de Israel, era necessário uma organização para que o povo pudesse caminhar. Nos nossos dias não é diferente. Não dá para andar no deserto de qualquer jeito. Há um sistema organizado. Andar para Canaã, em direção a Canaã pelo deserto, não podemos andar de toda forma. Há um sistema organizado. Deus estabeleceu leis para que organize a nossa vida, para que a gente possa chegar num lugar seguro. Existem leis, por exemplo, Deus estabeleceu leis para o tempo. Leis que nos dizem que devemos ter tempo para a família, devemos ter tempo para Ele, todos os dias ao acordarmos. E Deus estabeleceu na sua lei um tempo semanal para estar com Ele, para se relacionar com Ele, para esquecer das atividades, as nossas atividades, para lembrar das atividades de Deus. E que dia é esse, segundo a Bíblia, segundo a lei de Deus? Que dia é esse? O sábado. O sábado é um dia que o Senhor estabeleceu. Está na sua lei para que possamos guardar, para que possamos obedecer. O sábado não é um dia para eu fazer as minhas vontades. O sábado não é um dia para eu fazer as minhas atividades. O sábado é um dia para fazer a vontade de Deus. Diga amém. Eu preciso me organizar diante dessa lei que o Senhor estabeleceu. Porque, irmãos, não dá para andar no deserto de qualquer jeito. Porque se eu querer andar de qualquer jeito, longe das leis de Deus, dos princípios de Deus, eu vou sofrer as consequências. Deus deu leis para tudo. Deus deu leis como nos alimentar. Hoje pela manhã na classe foi falado sobre isso. Como nos alimentar. Eu não posso comer de qualquer jeito, eu não posso comer qualquer coisa, beber qualquer coisa. A Bíblia diz: quer comais, quer bebais, quer façais qualquer coisa, façais tudo para a glória de quem? De Deus. Há uma lei que o Senhor estabeleceu. Eu não posso andar pelo deserto de qualquer jeito. E no tempo de Israel, quando eles andavam pelo deserto, Deus mandava o alimento, Deus mesmo enviava o alimento, que era o maná, que caía do céu. Eles não podiam comer qualquer coisa. Deus estabelecia. Há uma lei, irmãos, há leis que Deus estabelece para que a gente possa viver de maneira prazerosa no deserto da vida. Como é que eu, como esposo, trato minha esposa? Deus estabelece leis. Como é que a esposa deve tratar o esposo? Deus estabelece normas. Como é que os pais devem tratar os filhos? Como é que os filhos devem lidar com os pais? Deus estabeleceu leis. Repito, não dá para andar no deserto de qualquer jeito. Existem leis, existem normas. Eu não posso fazer o que quero, mas tenho que fazer aquilo que Deus estabeleceu, aquilo que Deus estabelece. Mas a Bíblia diz que o povo de Israel, diante das leis que Deus havia estabelecido, eles queriam seguir os seus caminhos, eles queriam estar fora das normas que o Senhor havia estabelecido. A Bíblia diz que o povo fica impaciente. Estavam impacientes com a caminhada, estavam impacientes com as leis que Deus havia estabelecido, estavam impacientes com o plano que Deus havia estabelecido para eles. Talvez nessa manhã eu esteja pregando para alguém que está impaciente com as leis, normas e planos que Deus estabeleceu. Não concorda com aquilo que Deus estabeleceu na sua palavra, não concorda com aquilo que Deus está orientando na sua palavra, não concorda com aquilo que a igreja diz para que você faça ou deixe de fazer. Tem alguns jovens que abandonam a igreja dizendo que aqui é um lugar de restrições. A igreja fica dizendo o que fazer, o que não fazer, como andar e como não andar. E aí dizem: que lugar chato, que lugar chato. Ficam dizendo para mim o que fazer. E alguns se tornam impacientes, assim como o povo de Israel. Impacientes. E alguns até desejam
seguir os seus caminhos, fazer a sua vontade, porque estão impacientes com os planos que Deus deu para você. Você está impaciente com Deus? Você está impaciente com as normas que Ele estabeleceu? Eu queria dizer para você que quando Deus estabelece normas, irmãos, quando Deus estabelece leis, não é para restringir a nossa liberdade, não é para nos tornar seres infelizes. Deus estabelece normas e leis porque deseja a nossa felicidade. As leis que Deus estabelece é para nos proteger das coisas ruins que tem sobre a terra. Uma vez eu vi uma imagem, achei bem interessante. É um desenho que havia um homem, 2 homens, dentro de um cercado. E aí um homem disse: olha, estou cansado de estar dentro do cercado, eu quero liberdade, eu quero sair daqui. Essa cerca me atrapalha. E aí a história diz que o homem pula a cerca, e quando ele está pulando, o outro diz: não é uma cerca. E aí ele pula, ele disse: era uma barreira de proteção. E ele cai num abismo. Ou seja, aquela espécie de cerca era uma forma de impedir que a pessoa caísse numa situação complicada. O povo de Israel ficou impaciente, queria sair do plano de Deus. A Bíblia diz que quando eles começam a reclamar e saindo do plano de Deus, a Bíblia declara no versículo 6: mandou o Senhor entre o povo serpentes abrasadoras. E a Bíblia diz que serpentes começaram a picar o povo que ali estava. Mas vem um detalhe aqui na Bíblia que diz que o Senhor manda entre o povo serpentes. O povo sai do plano de Deus, aí o texto diz que Deus manda serpentes para ir ao povo. Aí você pensa assim: então quer dizer que no momento em que eu sair do plano de Deus, no momento que eu sair e quebrar as normas de Deus, as leis de Deus, Deus vai lá e me castiga e manda consequências, Deus vai lá e manda coisas ruins para a minha vida? Não é isso que o texto está dizendo. O que o texto diz, e se você ir no livro de Deuteronômio, no capítulo, se não me engano, capítulo 8, deixa eu ser mais, do capítulo 8, versículo 15, a Bíblia diz que no deserto onde o povo passava, capítulo 8, versículo 15, diz que no deserto onde o povo de Israel passava, havia serpentes abrasadoras. Ou seja, já havia no deserto serpentes. As serpentes não atingiam o povo porque Deus os protegia. Havia uma cerca de proteção. Mas no momento em que o povo decide seguir os seus próprios caminhos, Deus então, como um Deus bondoso, maravilhoso, diz assim: ok, vocês querem seguir os seus próprios caminhos, então sigam. Eu respeito vocês. E aí Deus tira a proteção. E aí então eles são atingidos com as serpentes. Sabe, algumas coisas que nós sofremos não são planos de Deus. Não é Deus que coloca em nós, mas é consequência de muitas vezes nós procurarmos seguir os nossos próprios caminhos, nossos próprios planos. Deus decide: filho, vai para cá, e a gente diz: não, eu vou por aqui. E aí então a gente tem que sofrer as consequências. É que nem um pai que diz: filho, não siga esse caminho. E aí o filho diz: não, eu vou. E aí o filho quebra a cara. E não é o pai que quis que o filho quebrasse a cara, mas foi o filho que tomou a decisão. E aí, como consequência, ele quebrou a cara. Por isso talvez eu esteja falando para alguém nessa manhã que tem sido atingido pelas coisas dessa terra, está sofrendo por coisas dessa terra, porque decidiu seguir um outro plano que não seja o plano de Deus. Está seguindo seus caminhos, suas normas, suas leis, enquanto deixou de seguir as leis do Senhor. Eu termino a mensagem dessa manhã falando daquilo que eu acho mais importante na história. Não que a história não seja importante, mas para mim o ápice da história. A Bíblia diz que quando o povo é picado pelas serpentes, alguns morrem e outros se arrastam, estão sofrendo. E eles vão para Moisés e reconhecem: nós pecamos contra Deus, nós fugimos do plano de Deus, por isso estamos sofrendo. Clama a Deus para que resolva a situação, resolva o problema.
e muitos feridos, machucados, precisando de uma solução. Moisés vai a Deus e Deus diz: Moisés, faça uma serpente de bronze. Coloque a serpente em um lugar alto e diga para o povo que aqueles que olharem para a serpente com fé serão curados. Aqueles que olharem para a serpente serão curados. Não havia nenhum poder na serpente, só para deixar claro para vocês. Não era a serpente de bronze que curaria as pessoas, mas era a fé em Deus. Aquele que um dia seria levantado para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E quando o povo olhava para a serpente, eles eram curados, eles saravam. E um dia Jesus Cristo, conversando com Nicodemos, tentando falar para ele do plano de salvação, Jesus falou assim: um dia, ou importa que seja levantado o Filho do Homem. E Jesus menciona que no contexto, aqueles que olharem, ou seja, aqueles que acreditarem no Filho do Homem, serão salvos. Muitos de nós estamos feridos, machucados por escolhermos nossos próprios caminhos e não querer andar no sistema organizacional de Deus. Mas eu queria dizer para você que, se você está ferido, olhe para o Filho de Deus, olhe para a cruz do Calvário e você será curado. Assim como o povo no deserto foi curado por uma serpente que simbolizava Deus, ou que representava a crença em Deus. Quando nós olharmos para Cristo, fixarmos nossos olhos nele, termos fé nele, ele nos curará. Algumas vezes nos curará de doenças físicas, mas ele vai nos curar da pior doença, doença espiritual. Olhe para ele e você será curado. Jesus morreu na cruz do Calvário com o objetivo: salvar aqueles que estão caminhando pelo deserto. Ele morreu com o objetivo, não somente salvar, curar essas pessoas, mas levá-las finalmente para Canaã, a Canaã celestial. E Jesus vai voltar um dia, muitos de vocês sabem disso. Ele voltará a essa terra para nos levar para esse lugar que ele prometeu. Finalmente desfrutaremos da Canaã espiritual. Ele morreu para que você pudesse viver com ele lá. Ele morreu para que você pudesse ser curado de todas as doenças e vivesse de uma forma onde nunca mais as doenças fossem uma realidade. Ele morreu para que você pudesse viver no sistema dele e pudesse ser feliz dentro dos planos dele. A escritura Ellen White, ela declara, mencionando sobre isso que eu estou falando para vocês, que Deus morreu para nos salvar e nos levar para Canaã. Ela conta que assim que Jesus morreu na cruz do Calvário, ela diz que, no período da ressurreição, quando Jesus adentra os portais celestes, há uma festa, há uma expressão de louvor, porque ele havia morrido em resgate da raça humana e o plano da redenção havia sido executado. Mas quando havia festa, quando havia louvor, Jesus então declara: ainda não está completo, porque existem pessoas que ainda foram alcançadas. No sentido que o plano não havia terminado, porque se concluiria finalmente quando ele voltasse mais uma vez à terra e levasse o povo para morar com ele nas nações celestiais. A Bíblia diz que há uma festa no céu. Haverá uma festa no céu. Haverá uma celebração pelo resgate das vidas na terra. Mas essa festa não será completa se você que está caminhando do Egito até Canaã, passando pelo deserto, não estiver lá. E o pastor Fernando Iglesias, ele gravou uma música que ele fala justamente disso, descrevendo o que ele vai te falar. Que uma festa foi preparada, mas essa festa para Deus não terá sentido se você não estiver lá. Não terá sentido se você não estiver morando com o Senhor naquele lugar. O teu lugar, se você não estiver lá, estará vazio, porque Deus reservou para você e nenhum outro tomará o lugar. Que nos preparemos para morar com Deus naquele lugar, e que você não falte nessa festa. Eu quero concluir então o culto cantando uma canção, essa canção que eu mencionei, que fala do momento que Jesus ressuscita, o momento que ele vai para o céu e chega lá na festa. Ele diz: a festa está preparada,
Mas ainda falta uma coisa. Falta você. Eu queria que você meditasse na letra dessa canção e ao término dela nós vamos orar. O túmulo está vazio. Maria logo percebeu aquele que ali dormia, do sono eterno reviver. Um anjo poderoso seu nome chamou, das cadeias da morte o libertou. Ao terceiro dia a promessa se cumpriu, e logo depois ao céu subiu. Uma viagem majestosa ele começou, foi passando pelos mundos que ele mesmo criou. Foi saudado como um rei, aclamado como herói. Na guerra contra o mal, saiu-se vencedor. Chega diante de seu pai, junto ao coro angelical. A festa está preparada, mas ele diz: eu não posso celebrar. Ainda falta um pouco mais. Tantos filhos perdidos estão longe do lar, e comigo à mesa necessitam estar. Ainda falta você se entregar. Ainda falta você o aceitar. Não foram em vão aqueles cravos nas mãos. Não, não, não. Falta você se decidir. Ainda falta você não resistir. Há tanto amor ao seu Senhor. A festa está preparada, mas ela não será completa, porque falta você. Mas falta você. A festa está preparada, mas falta você. O meu desejo nessa manhã, entre o Egito até Canaã, você possa ser conduzido por Deus pelo deserto, e que você possa chegar lá e viver com Deus por toda a eternidade. É o teu desejo isso? Queria te pedir que coloque de pé e vamos falar com Deus, vamos falar com Ele. Um dia tu chamaste Moisés para conduzir o povo até Canaã, mas o deserto era uma realidade na vida deles, Senhor. Mas o Senhor estabeleceu para o povo de Israel um sistema organizacional para ensiná-los de que eles não podiam andar no deserto de qualquer jeito. Eles teriam que andar dentro de um plano, dentro de um projeto. As suas leis foram colocadas para eles, para que eles pudessem ser protegidos e viverem de forma prazerosa até chegar em Canaã. Mas o povo de Israel, e algumas vezes,
saiu dos teus planos, desejou quebrar tuas leis, e eles sofreram as consequências. Alguns de nós, Senhor, estamos enfrentando o deserto, passando pelo deserto, mas queremos andar no deserto de qualquer jeito, queremos estar nessa caminhada para Canaã de qualquer forma, não queremos estar dentro das tuas leis, das tuas normas. E algumas vezes colhemos consequências das nossas escolhas, nas nossas decisões. E algumas vezes somos feridos, machucados. As serpentes vêm sobre nós. Mas assim como foi na experiência do povo de Israel, o Senhor levantou uma estátua, uma serpente, para que todos aqueles que olhassem para ela pudessem ser curados, sarados. O Senhor também levantou Jesus Cristo foi levantado quando esteve nessa terra, na cruz do Calvário, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É em Jesus, é olhando a Ele, olhando para Ele, que nós chegaremos seguros, salvos em Canaã. Mas Pai, eu termino essa oração tentando expressar o teu sentimento. Haverá tristeza no teu coração por aqueles que não chegarem lá, por aqueles que não adentrarem os portais eternos. Alguns irão faltar lá. Mas eu te peço nessa manhã, pela tua graça, que nenhum de nós venhamos a faltar naquele dia. Nos salva, Senhor, em nome de Jesus.